Olá, tudo bem? Espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. Contra as heresias. Para produzir este vídeo sobre as heresias cristãs, me inspirei muito no escrito Contra as heresias, composto por Santo Irineu, o bispo de Lyon, no final do segundo século. Eusébio, o bispo de Cesareia, que viveu no século IV, nos revela que as heresias estavam ocultas até a morte do último dos apóstolos, segundo o livro História Eclesiástica da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na página 111. Bem no início do segundo século, já haviam bastantes heresias cristãs infiltradas na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, ao ponto de Alexandre I, que foi Papa do ano 105 ao ano 115 da era cristã, ter de proibir que os leigos tocassem nos vasos que continham os pergaminhos das Sagradas Escrituras, justamente para evitar interpretações levianas e a criação de mais e mais heresias. Sisto I, que foi seu sucessor até o ano 129 DC, reforçou essa proibição dos fiéis leigos tocarem nas Sagradas Escrituras. As proibições desses dois papas aos fiéis leigos acabou provocando um efeito contrário, pois muitas heresias foram desenvolvidas pelo próprio clero, por muitos bispos, como, por exemplo, as heresias do Focianismo, Donatismo, Priscilianismo, Macedonianismo, Apolinarismo, etc. Já outras heresias foram criadas por teólogos bem-sucedidos, abades e patriarcas de Jerusalém, como o Cerintionismo, Marcionismo, Arianismo, Pelagianismo, Nestorianismo e o Monofisismo. O já citado Irineu, bispo de Lyon, lamenta que os hereges também usem muito os textos bíblicos, abre aspas, para justificar suas visões bizarras. Os ebionitas usam apenas o Evangelho de Mateus. A maioria dos gnósticos usam apenas Marcos. Os marcionistas usam apenas Lucas. Os gnósticos valentinianos usam apenas João. Fecha aspas. Conforme está no livro Evangelhos Perdidos, de Bart de Ehrman, editora Record, na página 346. Então, vários concílios da igreja foram criados para combaterem essas heresias. O primeiro desses concílios foi o de Jerusalém, no ano 49 DC, conforme podemos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 4 a 21. Como ainda no primeiro século existiam várias heresias cristãs e as Sagradas Escrituras eram todas transmitidas oralmente, é que os evangelhos que hoje conhecemos tiveram que ser escritos, mas nada adiantou, pois também foram escritos vários outros evangelhos apócrifos, totalizando cerca de 90, até o século IV, dificultando e muito a separação do ensino correto do Senhor Jesus Cristo das nefastas heresias, até que Atanásio, o bispo de Alexandria, desse um basta nisso tudo, selecionando os 27 livros do Novo Testamento que hoje conhecemos, numa carta endereçada a todas as igrejas do Egito. Abre aspas. O primeiro autor cristão de qualquer tipo a defender um cânone do Novo Testamento com nossos 27 livros e nenhum outro mais
foi Atanásio, o bispo de Alexandria, no século IV. Isso está em uma carta que ele escreveu em 367 DC, fecha aspas, segundo as páginas 91, 332 e 333 do livro Evangelhos Perdidos, de Bart de Ehrman. Uma vez conhecidos os evangelhos autênticos e excluídos os evangelhos apócrifos, tornou-se muito mais fácil combater essas heresias, mas, infelizmente, elas já haviam se estabelecido e se aprimorado, com muitos seguidores, e muitas delas foram até mesmo aceitas pelas igrejas orientais. Até mesmo entre a ortodoxia estrita da igreja, houveram heresias também, sim senhor, como por exemplo a simonia e o nepotismo. Vamos conhecer as mais importantes heresias dos 6 primeiros séculos e saber como é que elas nos afetam nos dias de hoje. Simonia. Essa heresia surgiu de Simão, o mago, daí o nome Simonia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 18 e 19. Quando o poderoso mago Simão, impressionado com o poder dos apóstolos, tentou comprar o poder deles e é amaldiçoado. Não é difícil constatarmos o quanto a sede pelo poder e pelo dinheiro tem prejudicado tanto a igreja através dos séculos. Ebionismo, ou judeus cristãos, também conhecidos como os cristãos da circuncisão. O nome surgiu a partir do grego ebion, que significa pobre, pois eles se abstinham dos bens materiais. Eles defendiam que Jesus Cristo não é Deus, mas um mero profeta, e foram bastante combatidos pelo apóstolo João ao escrever o 4º Evangelho. Eles também foram bastante combatidos pelo apóstolo Paulo, ao ponto de eles o declararem o anticristo, logo após o Concílio de Jerusalém, no ano 50 DC, segundo o livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 57. Gnosticismo. Abre aspas, os gnósticos chocaram os cristãos porque retratavam o Deus do Velho Testamento como se fosse o diabo. Fecha aspas. Conforme está no livro O Evangelho Perdido, de Herbert Frohney, da famosa National Geographic, na página 141. Essa é a pior de todas as heresias, porque foi a partir delas que muitas outras foram criadas. Essa heresia também foi criada por Simão, o mago, conforme está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 a 24. Não faltam especialistas apontando Simão, o mago, como o autor do gnosticismo. Veja, abre aspas, Simão é mesmo o pai do gnosticismo, fecha aspas, conforme está nos livros Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, na página 43, e Evangelhos Perdidos, nas páginas 83 e 241. Essa palavra gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento, pois os seus discípulos acreditavam, como ainda nos dias de hoje, possuírem um conhecimento especial transmitido por Jesus Cristo para Maria Madalena. Os gnósticos, ou fitas, idolatram a serpente que enganou Adão e Eva no paraíso. Por isso, meus amigos, nem é preciso falar muito dessa terrível seita. Se vocês prestarem bastante atenção em muitos documentários bíblicos famosos, irão ver que os grandes especialistas desses documentários falam muito dos livros gnósticos
encontrados em Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945, e o Evangelho de Tomé, citando-os como se fossem uma verdade absoluta, escondida durante séculos pela Igreja Católica, onde retratam que Jesus não morreu na cruz e se casou com Maria Madalena. Apesar do gnosticismo ter sido tão combatido pela Igreja ao longo dos séculos, ele sobrevive ao redor do mundo. Veja, abre aspas, existem igrejas gnósticas em várias partes do mundo, especialmente na Califórnia, fecha aspas, Estados Unidos. Segundo o livro Evangelhos Perdidos, de Bart D. Ehrman, na página 364. Marcionismo. Essa heresia foi criada por um padre chamado Marcião, no início do segundo século. Como Marcião possuía uma frota de navios, sempre fazia doações generosas para a igreja, chegando numa dessas doações a dar 200.000 sestércios, que significa o salário mensal de cerca de 500 trabalhadores braçais. Segundo o livro Evangelhos Perdidos, na página 158. Para os marcionistas, abre aspas, o novo Deus de Jesus vinha salvar as pessoas do velho e vingativo Deus dos judeus, fecha aspas. No ano 138, Marcião foi para Roma expor a sua doutrina, mas foi expulso e todas as suas doações devolvidas. Segundo o livro Evangelho Perdido, de Bart D. Ehrman, na página 184. Montanismo. Não confundir com montanismo. Essa heresia tem origem num cristão chamado Montano, que no ano 155 DC afirmava ser ele o próprio Espírito Santo de Deus. Os montanistas davam muita importância a visões, profecias, exorcismos e curas, mas negligenciavam o estudo bíblico. O famoso filósofo cristão Tertuliano pertenceu a essa heresia. Os montanistas são os precursores de muitas seitas pentecostais e neopentecostais nos dias de hoje, com suas danças litúrgicas, rodopios, curas extravagantes e dons de línguas. Carpocratianos. Heresia criada por Carpócrates, com várias práticas imorais, como, por exemplo, a troca de casais e sexo explícito como liturgia. Irineu, o bispo de León, fez severas críticas a essas heresias, no seu livro Contra as Heresias, capítulo 1, verso 25. Clemente de Alexandria também escreveu no ano 200 uma carta chamada Estromata, onde no capítulo 3, verso 2 diz, abre aspas, portanto, para celebrar a soberania de Deus sobre todas as coisas, os carpocratianos instigavam um tipo de troca de casal litúrgica, na qual cada pessoa fazia sexo com um cônjuge de outro, como parte do serviço de adoração. Fecha aspas. Segundo os livros O Evangelho Perdido, de Herbert Frost, na página 141, 183 e 184, e Evangelhos Perdidos, de Bart D. Ehrman, nas páginas 115 e 116. Não é difícil encontrarmos pessoas assim, nos dias de hoje, que fazem coisas escabrosas, vergonhosas, e depois, para se defenderem, dizem sofrer perseguições religiosas e que são super fiéis a Jesus Cristo. Docetismo. O docetismo não tem nada de doce, mas foi uma heresia criada por Teodato de Bizâncio, que condenava a doutrina da Santíssima Trindade.
O docetismo tem esse nome por vir da palavra grega dokein, que significa ter uma aparência de, ou seja, para os docetistas, Jesus Cristo não era homem, mas apenas tinha uma aparência de homem. Mais tarde, essa heresia evoluiu para o monofisismo, conforme já veremos. Maniqueísmo. Criado pelo gnóstico Manes, no meio do terceiro século. Manés, criado pelo gnóstico Manés, no terceiro século. Manés fundiu os ensinamentos de Zoroastro, ou Zaratustra, com os ensinamentos cristãos. Santo Agostinho, antes de se converter cristão, pertenceu a essa seita. Essa heresia, mesmo bastante combatida pela Igreja, sobreviveu até o século XII, com o nome de albigenses, ou cátaros, e no século XX, Adolf Hitler adotou a cruz suástica dos cátaros como o principal símbolo nazista. Arianismo, também conhecido por subordinacionismo, pois pregava que Jesus Cristo não é Deus, mas criado e subordinado ao Deus Pai. Essa heresia foi criada em 312 por um sacerdote muito carismático de Alexandria, chamado de Ário. Ele pregava que Jesus Cristo foi criado do nada, antes de todas as coisas, e que Deus Pai usou para que tudo fosse criado. Quem conhece bem os testemunhos de Jeová, nos dias de hoje, sabe da incrível semelhança dessa seita com as suas doutrinas. O famoso Concílio de Nicéia foi convocado para combater essa heresia dentro da Igreja, no ano 325 DC. Santo Antão foi chamado do deserto para combater essa heresia. Ele disse, abre aspas, não vos comprometeis com os arianos. Seus ensinamentos não vêm dos apóstolos, mas dos demônios, e do pai dos demônios, o diabo, estéril e absurdo, desviado em pensamentos como mulas violentas. Fecha aspas. Na biografia Vida e Conduta de Santo Antão, capítulo 82, escrito por Santo Atanásio no meio do século IV. Messalianismo. Messalios é uma palavra síria que significa homens de oração. Eles acreditavam que todo ser humano, sem exceção, tem dentro de si um demônio e que a única forma de se livrar dele é através de orações intermináveis. Foram combatidos no final do século IV. Não é difícil vermos, nos dias de hoje, pessoas que vivem confinadas nas igrejas, fazendo orações intermináveis, jejuns, penitências, etc., etc., mas negligenciam o amor ao próximo que Jesus Cristo nos pediu para praticar em sociedade. Donatismo. Essa heresia foi criada no início do século IV por um bispo chamado Donato. Daí o nome donatismo, que excluía todos os clérigos e fiéis que tivessem cometido algum tipo de pecado. O fanatismo dos donatistas beirava o absurdo, pois procuravam pelo martírio a tal ponto que incentivavam o suicídio coletivo. Abre aspas. Registramos casos de suicídio coletivo. Precipitavam-se num abismo ou ainda se incendiavam numa fogueira. Fecha aspas. Segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1,
do cardeal Jean Daniello, na página 259. É muito provável que os dissênios não tenham sido extintos com a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 DC, mas evoluído para a seita dos donatistas, segundo o livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, nas páginas 101 a 103. Pelagianismo. Pelágio, um brilhante teólogo inglês, chegou em Roma no ano 400 DC, doutrinando, abre aspas, que a humanidade era livre para tomar a iniciativa e exercitar o livre-arbítrio, a fim de aceitar ou rejeitar Deus. Fecha aspas. Vocês já viram esse discurso em alguma igreja? Segundo o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, dos pastores George e Larry, editora Vida, na página 117. Pelágio apresentou uma novidade teológica para a época, de que somos capazes de nos salvarmos sem precisarmos da graça de Deus. Pelágio, sabendo da grande sabedoria bíblica de Santo Agostinho, resolve encontrá-lo no ano 410 DC. Mas Santo Agostinho refuta-o, demonstrando quão ridículas são as suas ideias, e 8 anos depois, Pelágio é expulso da igreja. Santo Agostinho ficou tão revoltado com esses absurdos de Pelágio, mas que seduziu vários clérigos importantes, como o Papa Zósimo e até mesmo São Jerônimo, o doutor da igreja e santo, que Santo Agostinho, a partir de 412 DC, dedicou 18 anos de sua vida, escrevendo 15 tratados em 35 livros, revelando a supremacia absoluta da graça de Deus sobre o nosso livre-arbítrio para a nossa salvação. Conforme está nos livros Nova História da Igreja, do cardeal Jean Daniello, na página 406, Patrologia de Berthold Altaner, nas páginas 426 e 427, e no Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, na página 117, onde Santo Agostinho diz, abre aspas, o livre-arbítrio perdeu-se na queda de Adão, no jardim do Éden, fecha aspas, completando que somente a graça de Deus pode nos libertar verdadeiramente dessa transgressão. É por isso que Santo Agostinho entrou para a história da Igreja como o doutor da graça. Essa pode não ser a pior das heresias, mas com toda certeza é a mais sutil, pois, infelizmente, um pelagianismo disfarçado ou um semi-pelagianismo continua existindo forte em todas as igrejas até os dias de hoje. Quando um padre ou pastor diz que devemos fazer isto ou fazer aquilo para nos salvar, quando a nossa salvação veio da exclusiva vontade e graça de Deus. Aleluia. Nestorianismo. Essa heresia foi criada por Nestório, o patriarca de Jerusalém, e combatida no Concílio de Éfeso, em 431 DC. É uma evolução dos ebionitas, do primeiro século, e pregava que Jesus Cristo não era apenas humano, E com isso não reconhecia Maria como mãe de Deus, mas somente mãe do homem Jesus. Muitas seitas cristãs atuais lançam mão desse argumento para afirmarem que Maria não pode ser mãe de Deus, mas somente mãe de Jesus Cristo, enquanto era um homem. Assista o vídeo no YouTube intitulado A Virgem Maria pode ser a mãe de Deus? É uma pergunta. A Virgem Maria pode ser a mãe de Deus? De minha autoria, onde explico melhor tudo isso.
monofisismo, também chamado de eutiquianismo, por ter sido criado pelo abade de um convento em Constantinopla, chamado Eutiques, no início do século V. Ele combateu bastante a heresia anterior, que acabamos de citar, o nestorianismo, que defendia que Jesus era somente humano, mas Eutiques caiu no extremo oposto, ao declarar que em Jesus Cristo só há uma só natureza, que é a divina. Ou seja, de que Jesus Cristo não era homem, mas somente Deus. Os maiores teólogos dos primeiros séculos, também conhecidos como os pais da Igreja ou os padres da Igreja, sempre declararam que, se Jesus Cristo não fosse plenamente Deus e plenamente homem, jamais poderia ter nos salvado. Jamais poderia ter nos salvado. Apesar dessa heresia ter sido bastante combatida nos concílios de Calcedônia, em 451, e de Constantinopla, em 680, abre aspas, cerca de 15 milhões de monofisitas ainda existem nas igrejas cóptas do Egito, Líbano, Turquia e Rússia, fecha aspas. Segundo o livro O Cristianismo através dos Séculos, de Earl Carnes, na Vida Nova, na página 110. Por ter descrito apenas as heresias mais importantes dos 6 primeiros séculos, é que muitas outras heresias acabaram ficando de fora, como o serintionismo, sabelianismo, o monarquismo, homeousianos, priscilianismo, macedonianos, apolinarismo, menandrianistas, valentinianos, eucassaitas, nicolaítas, saturnis e até mesmo o reencarnacionismo, pregado pelos essênios desde o século II a.C., até a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Existem, meus amigos, muito mais heresias do que estas descritas, pois Filástrio, o bispo de Brixia, descreve 156 heresias, sendo que 28 delas antes de Cristo, segundo o livro Patrologia de Berthold Altaner, na página 424. Mas muitos irão dizer que esqueci de mencionar a heresia dos origenistas. Entretanto, não deixei de mencioná-los, pois estes merecem um estudo à parte. Os origenistas foram todos os discípulos de Orígenes de Alexandria, mas, paradoxalmente, os maiores discípulos de Orígenes não foram hereges. Muito pelo contrário, os maiores discípulos de Orígenes, foram os maiores teólogos dos séculos III, IV e V. Para este vídeo não ficar longo demais, convido a assistir o meu vídeo intitulado Orígenes de Alexandria, no YouTube, onde revelo que os maiores teólogos de todos os tempos, incluindo muitos do século XX, tecem generosos elogios à genialidade bíblica e teológica de Orígenes. São Jerônimo, o maior especialista bíblico do século V, declarou, abre aspas, declarou Orígenes, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos, fecha aspas. Ou seja, que ninguém estudou mais a Bíblia Sagrada nos 5 primeiros séculos do que Orígenes. Segundo vários livros, como A História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136, e também Depois de Jesus, O Triunfo do Cristianismo, das seleções Reader's Digest, na página 158. Segundo o livro Os Padres da Igreja, séculos I a IV, de Jacques Liébert, na página 94, diz que Orígenes de Alexandria foi acusado de herege injustamente
somente 3 séculos após a sua morte, ou seja, até a realização do nefasto Concílio de Constantinopla II, no ano 553 DC. O maior discípulo de Orígenes foi São Gregório de Nissa, que viveu no século IV, o mais elogiado de todos os pais da Igreja, no Concílio de Nicéia II, no ano 787. Lembra da heresia do monofisismo, que foi a última que estudamos? Pois bem, essa heresia foi bastante combatida nos concílios de Éfeso, em 431, e de Calcedônia, em 451. Mas por que essa heresia? Por que será que essa heresia voltou bastante fortalecida até a realização do Concílio de Constantinopla III, no ano 680, e continua bastante forte até os dias de hoje? Por que será? É porque toda a Igreja Oriental, incluindo a Imperatriz Teodora, na primeira metade do século VI, eram monofisitas ardorosos. Eles eram monofisistas ardorosos, até a chegada dos origenistas na capital do Império, em Constantinopla. Veja o que aconteceu nas próprias palavras do saudoso Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, o maior teólogo católico do Brasil, na página 47 do seu Curso de História da Igreja. Abre aspas. Por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisitismo, gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla. Fecha aspas. Mas esse grande prestígio em combater essa heresia provocou a fúria de toda a Igreja Oriental, que eram todos monofisitas, incluindo a Imperatriz Teodora. Exigiram providências enérgicas do imperador Justiniano, que depois de se reunir com todos os seus conselheiros, elaboraram um plano para fulminar tudo o que lembrasse Orígenes de Alexandria, seus escritos e seus discípulos. Então eles criaram uma lista de 10 condenações contra todos os escritos de Orígenes, sendo essas condenações aprovadas num sínodo da Igreja no ano 543. O imperador Justiniano, sem se dar por satisfeito, sequestrou, torturou e humilhou o Papa Vigílio de todas as formas possíveis durante 10 anos, até que todos os ensinos de Orígenes e tudo que fosse contrário ao monofisismo, como por exemplo a heresia do nestorianismo, fossem sumariamente condenados e transformados e essas condenações transformadas em dogmas de fé, no Concílio de Constantinopla II, no ano 553 DC. Antes dessas condenações e desse concílio, ninguém acreditava que um ser humano ficaria eternamente no inferno. Sim, meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Antes de 553 DC, ninguém acreditava que algum ser humano pudesse ficar eternamente no inferno. O mais absurdo de tudo é que esse dogma de fé teve que ser inventado para defender a heresia cristológica do monofisismo. É por isso que o monofisismo voltou a se fortalecer. E, no século VII, os muçulmanos contrários a essa doutrina declararam guerra contra os cristãos, tomando Jerusalém e toda a Terra Santa para si. Foi por isso que, no final do século VII, no ano 680, houve outro concílio para combater novamente o monofisismo. Mas, mesmo assim, o monofisismo impera em muitas igrejas orientais até os dias de hoje. Lembra das heresias do ebionismo e do nestorianismo que citamos e que acreditam que Jesus Cristo não é Deus? Pois bem,
Os islâmicos evoluíram dessas duas heresias, pois eles creem que Jesus Cristo não é Deus, mas apenas um homem, um profeta. Veja. Abre aspas. O Alcorão afirma que todos os cristãos, os quais aceitam a divindade de Cristo, são infiéis, para os quais é reservado um lugar especial no inferno. Fecha aspas. Segundo o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, dos pastores George e Lewry, da editora Vida, na página 236. O ateísmo, o satanismo e o comunismo nos dias de hoje pegam carona nessa doutrina absurda para tentarem ridicularizar Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, e várias conquistas importantes que a história do cristianismo nos proporcionou nesses últimos 2 milênios, como o respeito pelas crianças e pelas mulheres, como a defesa dos verdadeiros direitos humanos, como a ajuda aos mais necessitados e, principalmente, como a nossa própria salvação. Desafio teólogos e historiadores que pesquisem sobre esse concílio de 553 ou assistam o meu vídeo intitulado Os Bastidores do Concílio de 553 DC no YouTube. Também possuo no YouTube vários outros vídeos explicando os inúmeros absurdos das interpretações escatológicas da Bíblia Sagrada ao longo dos séculos, depois da realização desse nefasto concílio. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, deem um joinha, se inscrevam para poderem fortalecer mais e mais estudos bíblicos, teológicos e doutrinários e históricos como este. Que Jesus Cristo vos abençoe. Amém.